Olá pessoal, sejam bem-vindos. Então nós vamos resolver a questão de número 16 da prova de matemática do concurso do Banco do Brasil para escriturário. Essa questão fala o seguinte, ó, as 2.023 assertivas a seguir estão escritas em um caderno. E ele começa colocando, ó, 1. Só uma assertiva é falsa nesse caderno. 2. Só 2 assertivas são falsas nesse caderno. 3. Só 3 assertivas são falsas nesse caderno. E assim por diante até lá. 2022. Só 2022 assertivas são falsas nesse caderno. Só 2023 assertivas são falsas nesse caderno. Então o que acontece aqui, pessoal? Nós temos uma contradição. Ok? Por quê? Porque se eu afirmo que só uma é falsa, eu só tenho uma, porque aqui somente uma. Então eu não posso ter duas, não posso ter três. É como se eu tivesse bicicleta, somente uma bicicleta. Então eu não posso ter duas, não posso ter três, não posso ter mais do que uma. Se eu disser somente duas, eu só tenho duas. Então eu não posso ter uma, não posso ter três. Então uma está certa, né? E as demais estão erradas. Porque uma aqui nós temos o quê? Nós temos uma contradição entre elas, certo? Uma contradiz a outra. Então nós temos uma contradição. Ou uma está certa ou nenhuma está certa. Bom, pessoal, então a gente pode descartar essas três aqui, ó. Por quê? Porque não pode existir mais de uma. Ou tem uma ou não tem nenhuma certa. Porque uma contradiz a outra. Se há 2022 falsas, não pode ter 2023, não pode ter 2021, não pode ter 2020, é apenas uma. Então seria D ou E. Bom, aqui, como é que eu vou proceder para resolver? Se a gente só tem 2023 falsas, significa que eu tenho, isso aqui é a mesma coisa que 0 verdadeiras. Certo? Isso aqui, 2023 falsa, significa que eu não tenho nenhuma verdadeira. Se eu considerar essa aqui como verdadeira, certo? Se isso aqui, se eu considerar ela como verdadeira, o que vai acontecer? Aqui eu estou dizendo que 2023 são falsas. Então, quanto sobra aqui? Sobram 2022. Ok? Se existem 2022 falsas, porque somente uma pode ter, se eu considerar que essa aqui está correta, porque ou é 1 ou é 0. 0 verdadeira seria essa última aqui, essa última afirmativa. Considero ela verdadeira para testar. Então, se eu botar essa como verdadeira, todas as demais vão ser falsas. Então, eu teria 2022 falsas. Se 2022 são falsas, não são 2023 que são falsas. Ok? Então, vai existir então isso aqui não pode ser verdadeiro e isso aqui é falso. E assim eu poderia fazer para as demais. Então 0 também não pode ser. Então seria apenas uma alternativa como correta. É como se a pessoa tivesse uma bicicleta, né, ou 2 bicicletas. Se ela tem 2 bicicletas, ela não vai ter somente uma, nem somente 3, nem somente 4, nem somente 2023, somente uma. Ok? Então nós eliminamos todas as possibilidades, porque mais de uma não poderia ser, e 0 também não. 0 seria a nossa última alternativa. Eu considerei como verdadeiro. Se essa é verdadeiro, as demais são falsas, porque uma contradiz a outra. Aí eu teria as demais, da primeira até a 2022 falsas. Então essa expressão 2023 já não seria mais correta. Não teria como ser verdadeiro, porque só tem 2022 falsas. Então essa aqui também é falsa. Então seria a letra D de Dinamarca. Certo, pessoal? Espero ter ajudado. Se vocês gostarem, dê um like. Fico à disposição de vocês aí. Um grande abraço, até mais.